Nosso Senhor, amém? Amém. Eu convido vocês para sobre os pés. Hoje à tarde, o pastor Marcelo falou interessante. Deus tem feito algo sobrenatural no nosso meio. Já temos percebido o trabalhar dele no nosso meio. Eu quero convidar o irmão do ouvido aqui na frente também. Amém? É você mesmo. O irmão dela aqui na frente, né? O pastor Marcelo falou hoje algo interessante. Deus está renovando, está regenerando, está dando crescimento, está dando maturidade aqui dentro para a gente usar isso lá fora. E as pessoas que dão mandar aqui para a gente tem condição de estar cuidando. O irmão sentiu no coração, vem cá, irmão. Vem cá, não tem frescura aqui não, né, pastor? O irmão sentiu no coração, a gente está levantando um clamor para Israel. Vidas estão morrendo, pessoas, quem tem acompanhado, crianças estão sendo decapitadas. E ele sentiu no desejo do coração dele de pedir à igreja que está levantando um clamor para Israel. O que seria de nós, né, pastor Marcelo, nós fechássemos só uma bolha de vidro aqui, ficássemos aqui um contemplando a bênção do outro e pessoas não foram morrendo, crianças decapitadas, mulheres sendo violentadas. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos. A Bíblia diz que o coração do justo pode muito em seus efeitos. E nessa noite nós estamos aqui em muito mais do que 2 ou 3 justos, amém? Então convido você a fechar os seus olhos, que a nossa oração possa chegar do outro lado, que através do Espírito Santo Deus possa realmente fazer algo naquela situação sobre aquele povo. Convido você a fechar os seus olhos. Senhor Deus, teu Pai, nós estamos aqui nessa noite como a igreja de Cristo, aleluia, aquela igreja lavada e remida, Pai, exercendo as tuas promessas no nosso meio, de quando nós clamamos o nome de Jesus, nós colocamos o teu altar, Senhor, no lugar santo dos santos, o Espírito Santo intercede por nós. E nesse momento especificamente, ó Pai, nós oramos sobre a nação de Israel, Pai, aquele povo que sofreu tanto com aquela guerra, com aquela intransigência, Senhor, com aquela intolerância religiosa, Pai. Por isso ele está dando o amor dos teus servos, vai moldando, vai transformando, vai dando a tua providência, ó Pai. Tira tudo aquilo que não convém de ti, ó Pai. Repreende, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Pessoas vão ter consciência que vidas estão morrendo, pessoas estão sendo violentadas, Pai, que nessa noite pelo nosso coração, aleluia, que chega naquele lugar, se transforma, ó Pai, que o Senhor mude aquele cativeiro, ó Pai, saber que tudo isso é para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado. Poder sentar, vai, aleluia. Irmãos, hoje é o culto de Santa Ceia, né? É interessante que sempre quando tem um culto de Santa Ceia, o foco é Jesus, sempre. A gente ora para que o Espírito Santo nos dê uma palavra que vai somar com tudo aquilo que já pregamos em Santa Ceia. E orando sobre esse momento de explanação com os irmãos, queria que você abrisse a Bíblia em 1 Coríntios, né? Capítulo 12. Vamos ler do 25 ao 27, amém? 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, vamos ler do 25 ao 27. O tema dessa mensagem, que vai ser uma breve mensagem, que não vamos atrapalhar o tempo da ceia, é buscando a verdadeira comunhão. Deus fala muito sobre comunhão, como o Senhor opera a bênção e a vida da comunhão. O Espírito Santo me levou a dissertar com a igreja nessa noite sobre como buscar a verdadeira comunhão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 25, diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados com os outros. 26. De maneira que os elementos parecem Pode dizer. Parecem como ele,
37, vamos ver juntos, vai lá? Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Vamos ler na NV, versão internacional. Ora, 25. Obrigado. A fim de que não haja. Vamos ler. Mas sim. No 3. Vamos fazer coordenado. 1, 2, 3. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. 26. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Amém. Muito obrigado. Peguei para alguns conceitos de comunhão, antes de entrar no foco da palavra. Comunhão, para quem não sabe, significa harmonia no modo de agir, de pensar. É uma identificação. Comunhão com Deus diz respeito a levar em consideração o que Ele pensa, como Ele é, como Ele quer que você age e sinta e como Ele quer que você tenha harmonia com Ele. Mais um conceito para a gente entender essa palavra. Para saber quais a vontade de Deus, nós precisamos ter relacionamento com Deus. Não tem como eu entender a vontade de Deus para a minha vida se eu não procuro ter relacionamento com Ele para entender isso. E mais um conceito, que é a vontade de Deus, é que nós vivamos em comunhão com Ele, mas sobretudo uns com os outros. Até aí, ok? Todo mundo? Esses conceitos apenas para a gente servir de base para aquilo que nós vamos falar rapidamente. Agora, e qual o papel de Jesus nisso tudo? Daqui a pouco iremos participar de uma Santa Ceia, iremos exemplificar aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. E qual o papel dele nesse conceito de comunhão? É interessante. Temos falado isso na escola dominical, constantemente no nosso meio. Jesus Cristo é o centro da unidade. E convergência, neles encontramos, nos harmonizamos. O mais interessante é que para eu estar nesse conceito de ter comunhão com Deus e uns com os outros, eu preciso primeiramente ter comunhão com Cristo. Primeiramente, ter comunhão com Cristo. Falando na aula passada, estou apenas dando uma pincelada sobre a escola dominical, para você ficar curioso, se você não vem aqui na escola dominical. Semana passada falamos sobre o novo nascimento, que através da aceitação de Jesus Cristo, você passa pelo processo de novo nascimento. Através de Cristo você é regenerado, justificado e entra em santificação. Esse novo nascimento que nós vamos exemplificar daqui a pouco, ele é notório na minha e na sua vida, quando eu vivo de modo a agir de acordo com esse novo nascimento. Mas Jesus Cristo, na sua infinita sabedoria, nós já falamos sobre isso, Ele passou por todos os níveis de estudo do judaísmo para ser reconhecidamente considerado mestre. Os mestres tinham o poder de dar a sua própria interpretação da lei e ele gostava de subir o nível. Vamos abrir Evangelho segundo João, capítulo 13. Eu abri também na minha Bíblia. Vamos ler João 13, 34. Evangelho de Cristo segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 34. Olha onde Jesus Cristo está levando esse nível de comunhão para nós entendermos essa noite algo
que vai nos capacitar a buscar a verdadeira comunhão, onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Ele diz assim: um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Vamos repetir isso, igreja? No 3, 1, 2, 3. Um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Amém? Vamos ver na uma vez, vamos pegar. 1, 2, 3. Um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Amém? O que eu estou fazendo? Não é jargão de pregação. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos voltar na 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Pode ser na versão revista atualizada. Vamos direto para o segredo de buscar a verdadeira comunhão. Paulo entendeu essa mensagem de Jesus, lá no Evangelho de João, que diz que um novo mandamento nos dou. E ele escreveu o seguinte: para que não haja divisão do corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Cooperem. Em outra tradução, cuidem uns dos outros. E algo interessante, que quando ele diz sobre o novo evangelho que nos dou, logo mais abaixo, no versículo 31, olha o que ele diz lá. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobrenome excelente. Vamos sobre comunhão com Deus, a vontade de Deus que nós tenhamos comunhão com Ele, uns com os outros. Já falamos que, para que eu atingisse esse nível de comunhão, eu tenho que estar em comunhão com Jesus. Jesus subiu o nível dizendo que o novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Agora, nós chegamos numa questão bem simples. Para que eu possa cooperar com meu irmão, eu preciso cuidar de mim mesmo. Eu preciso ter um cuidado sobrenatural comigo mesmo. Ele diz, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Se formos entrar em dons ministeriais, nós vemos que sempre quando Deus dá um ministério, Ele também dá um dons para que esse ministério seja cumprido. O nosso objetivo é entender qual é o nosso ministério e buscar os dons para nos possibilitar a executar esse ministério. Aqui o Evangelho nos leva, Paulo que fala de uma dedicação ardente, aqui em 1 Coríntios, e um cuidado, não para conseguir esses dons, mas para usar e receber os benefícios desses dons. Ele já sabia que Deus tem dons em potencial para derramar para a igreja. A igreja de Corinto era uma igreja onde os dons estavam presentes no meio dela. A igreja tinha os dons espirituais, só que a igreja tinha partidarismo. A igreja tinha um ego gigante entre vários grupos. E Paulo foi ali pegando a palavra e disse, olha, não tem como vocês terem comunhão uns com os outros, se não cooperarem, se não cuidarem uns dos outros. Só que para que eu venha cooperar com o pastor Marcelo, com o pastor daí, cooperar com a igreja, eu tenho que cuidar primeiramente de mim mesmo. E algo interessante, que ele continua falando aqui, ter relacionamento com Jesus, desenvolver esses dons, atingir uma maturidade espiritual, envolve crer em si mesmo. O cuidado de mim é ter uma responsabilidade individual com o meu crescimento. Ter relacionamento com Jesus envolve crescimento. Desenvolver os dons que Ele quer derramar na minha vida, no mistério,
envolve o crescimento. Agora, o que é o crescimento? Eu trouxe um conceito bem fácil. Crescer nada mais é do que você analisar o que você pode manter e o que você tem que deixar. Porque ele não faz mais parte da etapa da vida que você está. É uma reflexão interna entre eu entender o que eu preciso manter na minha vida e o que eu tenho que deixar, porque já não faz mais parte dessa etapa que eu estou vivendo. E para não dizer que, vou pegar um exemplo bem legal da EBD de hoje. Lá falava sobre, através de Jesus Cristo, temos acesso a uma nova etapa da nossa vida iniciada pelo novo nascimento. Isso exige arrependimento. O novo nascimento, ele exige arrependimento. E hoje a lição trazia um conceito bem legal de arrependimento. Fala o seguinte: não é uma questão meramente emocional, é uma disposição para mudar e um exercício que envolve um aspecto mental e moral de uma pessoa. E mais ainda, mediante a pregação do Evangelho e da aceitação da mensagem de transformação que ela traz, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, a pessoa renuncia ao pecado, reorienta a sua vida e firma uma resolução de deixar aquele caminho que alimenta o seu homem natural e começa a caminhar no caminho que a leva a estar cada dia mais próximo de Deus. Falando no nível da mensagem, nós vamos re-exemplificar daqui a pouco. Nós vamos glorificar Cristo e agradecer por tudo aquilo que Ele já fez pela minha e pela tua vida. Mas será que eu estou vivendo de modo a realmente honrar esse cálice e esse pão que daqui a pouco eu vou consumir? Será que eu estou realmente disposto a honrar aquilo que Cristo fez um dia lá na cruz por nós? Será que realmente eu entendo o que é um novo nascimento na minha vida? Eu entender aquilo que eu deixo. A Bíblia diz que quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Mas a Bíblia também diz que mesmo que o velho homem como exterior se corrompa dia após dia, o interior se renova dia após dia. Algo que nós temos falado: se o homem natural estiver forte, a nossa alma acompanha o homem natural. Para que a nossa alma acompanhe o nosso espírito, ele tem que estar fortificado. Primeiramente, em harmonia com o Espírito Santo. Segundo, o que eu faço para alimentar o meu lado espiritual. Daqui a pouco vamos participar da Santa Ceia. Ela é poder, ela é virtude, ela é entendimento daquilo que através de Cristo, pela graça dele, foi derramada no meio da igreja. Mas será que realmente ao sair daqui eu vou viver de modo digno a honrar isso? É algo interessante. Lá em Romanos 5, do 1 ao 5, fala sobre isso, nós estamos falando. Vou deixar 2 dias para a gente estar finalizando. Diz assim: justificado, pois, mediante a fé. Justificado, pois, mediante a fé. Irmãos, não se ofenda com o que eu vou falar, tá? Não se ofenda. Mas, um conceito que eu tenho falado muito: a desobediência, a expressão máxima e prática da falta de fé. Se eu entendo tudo aquilo que Cristo fez por mim, fez pela minha vida, pela minha família, pelo meu serviço, pelo meu próprio ser individual, eu desobedecendo o Evangelho de Cristo que foi deixado, eu estou fazendo na prática uma demonstração de falta de fé. E algo interessante que aqui diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por intermédio que obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, nós também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Aleluia. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que os teus problemas é maior do que o Deus a qual servimos. E o Espírito Santo tem falado no nosso meio. A palavra de hoje da tarde, o irmão Val falou: é esforça-te. A palavra que o irmão
esforça-te. A palavra de hoje para eu e para você é esforça-te. Não devemos trocar a nossa comunhão com Deus, aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, pelo nosso desejo e vontade do momento. Essa semana foi uma semana de batalha espiritual neste lugar. A igreja esteve aberta todos os dias orando. Talvez você orou com o seu olho natural e falou assim: teve dia que não teve tanta gente, teve que ter motivação, mas o inimigo caiu todo dia nesse lugar. Aleluia! Porque esse povo está clamando e falando assim: Senhor, essa casa é tua, aleluia! Não vamos aceitar, aleluia! O inimigo lançar acomodação no meio da igreja e impedir as promessas de Deus na vida do povo. Só que para que realmente nós atinjamos essa comunhão, essa verdadeira comunhão, onde Ele ordena a bênção dele a vida para sempre, eu tenho que ter a capacidade de me relacionar com Deus e me relacionar com meus irmãos. A Santa Ceia é a expressão máxima dessa comunhão. Até um pouco tempo atrás, até os cálices nós trocávamos na pandemia, né? Trocávamos os cálices. Mas é interessante que o próprio símbolo da nova aliança, a aliança, ela reflete essa comunhão, reflete essa união sobrenatural, onde você não consegue ver o início e ver o fim. E para que nós entendamos isso, Paulo foi bem claro: olha, para que não haja divisão do povo, para que você não venha sofrer, cuidem e cooperem dos outros, aleluia. O mais interessante, o Sérgio também falou sobre isso. A tribulação, ela não deve produzir renúncia, frustração, ela produz perseverança, aleluia. E algo interessante para a gente não tomar muito tempo: não podemos amar os outros sem nos amar. Quem ama, cuida. Quem se ama, cuida de si mesmo. Queria convidar você para a gente ler o último texto, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vou abrir também. Segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro para você também. Capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 5, amém? Para a gente finalizar, que você a gente pegar nesses versículos que vamos estar finalizando esse momento. Vamos ler junto, amém? Vamos ler na. Pode ser na NVI primeiro. NVI. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Por essa razão, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude do conhecimento. Versículo 6. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. Versículo 7. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. E o 8 para terminar. Porque se essas qualidades estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, versículo 5. Versículo 5, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Vamos lá, versículo 5. 1, 5. Vamos lá. 3, por isso. O 3, 1, 2, 3. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade juntem no conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança. E a perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã. E a amizade cristã,
Beleza. Pode ser. No 3, 1, 2, 3. Diante de tudo isso, esforce-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé, a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento do domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a devoção a Deus, a fraternidade e a fraternidade do amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Amém? Vou traduzir tudo aquilo que nós vemos em 3 versões. Permitam-se ser cheios do Espírito Santo. Frutifiquem através do Espírito Santo e desenvolvam o fruto do Espírito Santo na vida de vocês. Versículo 8. Porque porque quanto mais crescerem nessas coisas, quanto mais vocês deixarem ser influenciados pelo Espírito Santo, mais produtivos e úteis serão no conhecimento pleno do nosso Senhor Jesus. Amém. E tudo aquilo que nós falamos nessa noite, o que você tem que guardar é isso. É você e Deus. A Santa Ceia é você e Deus. No momento que você foi batizado, você falou publicamente assim: olha, eu aceito o sacrifício de Cristo e vou andar de acordo com os ensinamentos do Evangelho que ele deixou. Porque lá no Ide, ele falou assim: ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo mais à frente ele fala: ensinando-vos a guardar tudo que nos tem. Existe algo que ninguém pode fazer por vocês. Quando Deus está num momento como esse, ele olha assim: olha, eu quero ver como que nós vamos participar dessa Santa Ceia. Realmente eu vou lá porque é um mero formalismo, eu tenho que ir, senão o pastor vai ficar pegando meu pé. Ou realmente eu entendo que participando dessa Santa Ceia, eu estou demonstrando que eu aceito aquilo que Cristo fez por mim, e eu entendo que aquilo que Ele fez por mim é poder para a minha vida. Se eu quero ter uma boa família, quanto mais crescer nessas coisas. Se eu quero ter um bom emprego, quanto mais crescer nessas coisas. Se eu quero ter uma boa formação profissional, quanto mais crescer nessas coisas, mais produtivos e úteis serão o conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique seus pés de momento, amém? Esperando a tua vida.